cresci com um piano. O primeiro piano que tive foi um piano de brincar, que os meus pais me deram, e a partir daí foi sempre... Depois tive o meu primeiro piano quando entrei para o conservatório, e é uma ferramenta. Eu acho que quando há musicalidade e quando há necessidade de expressar a musicalidade, essa musicalidade acaba por ser expressa através de várias ferramentas. E o piano é a minha ferramenta de comunicação musical. E através da música tentar dizer coisas que não consigo dizer de forma verbal, oral. Quando eu componho, eu procuro, há um propósito na composição, não é? Esta ideia de tentar, de alguma forma, gerar uma espécie de humanitude do indivíduo que escuta, não é? Através daquela música poder sentir-se de alguma forma presente, explotar emoções positivas, que às vezes podem passar por questões mais dolorosas, talvez, mas que sirvam como uma epifania, não é? É isso que eu procuro na minha música. Preciso de compor e de partilhar o que componho, mas o que me fascina mesmo e o que eu gosto mesmo, o que me realiza mesmo, é a parte da musicologia, da etnomusicologia. Isso é o que me realiza. O jazz interessa-me muito especialmente, enquanto etnomusicólogo, pelo fenómeno antropológico associado a esta música que foi sendo desenvolvida desde os primeiros escravos, das pessoas escravizadas que eram levadas para os Estados Unidos da América, africanos, não é? E que foram-se agarrando à sua própria cultura numa perspectiva de superação dos sofrimentos a que estavam sujeitos, da sua desumanização, e em simultâneo também foram absorvendo as influências de uma cultura ocidental, de uma música europeia. E, portanto, neste processo, nesta idiosincrasia, foi emergindo uma música que nós identificamos como jazz e que é difícil de definir, na realidade. O próprio José de Bardo teve essa dificuldade. Quando lhe perguntava o que era jazz, nós tivemos horas e e-mails e telefonemas em que não havia ele não tinha uma definição de jazz, até que ele me responde a dizer: já sei, é jazz quando me chegam lágrimas aos olhos. Para os negros americanos, que são os inventores do jazz, é uma forma de luta. Para os portugueses que vivem mal, é uma forma de luta. Eu vivo, infelizmente, em Portugal. Eu gostava de não ser português. E amo o meu país. Não podem dizer lá fora mal do país. Nem cá dentro, porque eu luto. O que me fascina, de facto, é esta relação da música com o poder e com a cultura, e perceber como é que no contexto, na axiologia, no quadro de valores do Estado Novo, como é que houve um movimento social que deu origem ao Hot Club, e depois como é que foi possível, ou porque é que houve uma cisão no Hot Club,
E que novo movimento era este que associou o jazz à resistência dos africanos-americanos, por exemplo, contra a segregação. O primeiro livro é sobre essa primeira parte, não é, da emergência do jazz na década de 20, à afirmação. E este último, que é a adaptação da tese de doutoramento, em que aborda as questões da música, das identidades e das emoções, com este indivíduo que tive o privilégio de estudar, que é o José Duarte, para quem o jazz foi mais do que um objeto estético, mais do que um símbolo social, foi uma forma de vida, foi a forma de ele sistematizar o mundo, foi a forma de ele ver os outros, de se ver a si próprio, de ver a vida. Por acaso até gostava de ter uma coisa que não é nada de especial, nem nada de original, mas era diz-me o que ouves, dir-te é quem és. Porque sim, não tanto pela música enquanto objeto estético, mas pela forma como eu interpreto esse objeto estético. A partir do estímulo musical nós conseguimos entender muito do nosso universo, sem dúvida, do nosso universo individual, sim. Local onde cresci, não é? Apesar de, desde a adolescência, desde o conservatório que faço a vida em Coimbra, não é? Mas os momentos de recolhimento, ter a possibilidade de ter uma serra como a Serra da Lousã, com aquele castelo que o Saramago diz que é das paisagens mais belas, as aldeias, etc. De facto há um ambiente fiérico, não é? Quase místico, e isso de certeza absoluta que me influenciou e que me influencia. O silêncio é música absoluta, o silêncio é a liberdade máxima da criação e aí sim é o eu com o si mesmo, não é? Esse diálogo interno que nos permite explorar-nos e aprendermos connosco mesmos, ensinar-nos a nós próprios num processo de evolução, não é? No sentido de conseguir alcançar a célebre máxima, não é, do professor Agostinho da Silva, que é ser poema antes de ser poeta. Não é? O professor Agostinho da Silva dizia isto e isso marcou-me profundamente. Foi assim uma inspiração filosófica que estou longe de conseguir, mas é esse é um dos meus princípios.
O álbum vai ser dedicado a um conceito muito antigo, que é do éter, esse quinto elemento, não é? E uma vez que as construções musicais, as criações musicais poderão ser equiparadas a esculturas, por exemplo, eu achei que neste álbum cada tema, cada peça, poderia ser o nome de uma escultura. E o álbum chama-se Ether Sculptures. Eu não me sinto tanto um pianista, sinto-me mais um criador de temas, de canções. Eu faço os possíveis para transmitir essa imagem sonora que eu tenho do todo musical daquele tema. E isso gera um conflito, para ser o mais, não direi perfeito, porque a perfeição também não é... Eu quero que seja sentido o meu lado humano, essa humanização que nós estamos a precisar tanto, não é? O lado virtuoso também não me diz nada, por isso gosto de ouvir os ruídos do piano, um pedal, às vezes até uma tecla que não esteja tão bem tocada, mas prefiro isso. E daí essa luta entre a emoção e a razão e a parte física, não é? Para poder transmitir essa imagem sonora. Enfim, isso para mim tecnicamente causa-me uma certa luta. Mas no final, se correr bem e se eu sentir que passei, de facto isso faz-me sentir bem, aliviado e free.